O segredo por trás dos bastidores de um clássico dos anos 80, quando a realidade superou a ficção em Crocodilo Dundee. E se eu dissesse que uma das cenas mais icônicas do cinema dos anos 80 foi, na verdade, um momento de autêntico terror e tensão que deixou a equipe de produção com a alma em pânico? Durante as filmagens do inesquecível Crocodilo Dundee, uma sequência estrelada pela atriz Linda Kozlovsky quase se transformou em uma tragédia, apagando completamente a linha entre a atuação e a dura realidade. O que aconteceu naquele dia no set não só paralisou todos os presentes, mas marcou Linda Kozlovsky para sempre, transformando um instante de ficção em uma experiência completamente inesperada e aterrorizante. Crocodilo Dundee. A inesperada conquista global que surpreendeu Hollywood. Em 1986, quando Crocodilo Dundee chegou às telonas, ninguém, absolutamente ninguém, antecipou o fenômeno global que se tornaria. Com um orçamento modesto de apenas US$ 10 milhões, o filme parecia fadado a ser um sucesso regional, uma peculiar homenagem ao vasto e pitoresco interior australiano. No entanto, em uma reviravolta tão inesperada quanto surpreendente, esta comédia simples e encantadora não só conquistou os cinemas, mas pulverizou as bilheterias mundiais, arrecadando a impressionante cifra de US$ 328 milhões. Além dos números, o filme catapultou para a fama Paul Hogan, o carismático criador e protagonista, e de maneira ainda mais impactante, Linda Kozlovsky. Ela, com sua interpretação de Sue Charlton, a intrépida jornalista nova-iorquina que se aventura no mundo selvagem do excêntrico caçador de crocodilos, tornou-se um rosto familiar para milhões. A faísca da ideia surgiu da genialidade de Paul Hogan, já uma celebridade cômica em sua Austrália natal, mas praticamente um desconhecido para o público internacional. Inspirado por suas próprias experiências no Outback australiano e pela rica tapeçaria de sua cultura, Hogan concebeu um personagem que fundiria o encanto rústico de um herói local com uma narrativa universalmente atraente. Ele escreveu o roteiro junto com Ken Shade e John Cornell, tecendo uma história que magistralmente capturava o choque cultural. O rude, mas adorável Michael J. Mick Dundee enfrentando o sofisticado caos de Nova York. A chave de seu sucesso retumbante residia precisamente neste contraste. Um homem da natureza australiana lidando com a vertiginosa vida urbana e, no processo, encontrando o amor. O projeto começou com humildade, enfrentando o ceticismo inicial das grandes produtoras de Hollywood. Diante da falta de interesse dos estúdios, a equipe foi forçada a buscar financiamento alternativo. Foi um grupo de investidores locais e destacadas figuras australianas que, com uma fé inabalável na visão de Hogan, aportaram os fundos necessários para que o sonho se tornasse realidade. Até mesmo a icônica banda INXS e seu carismático líder, Michael Hutchence, estavam entre os contribuintes que acreditaram no potencial do filme. As filmagens, uma odisseia que abrangeu desde as remotas e desafiadoras locações australianas até as movimentadas e vertiginosas ruas de Nova York, foram uma amálgama única de autenticidade e comédia. Mas ninguém, nem em seus sonhos mais ousados, poderia ter previsto que este modesto filme australiano teria um impacto tão monumental. Quando Crocodilo Dundee finalmente chegou às telas, sua jornada começou discretamente na Austrália. No entanto, o humor fresco e desarmante, o encanto indomável da paisagem australiana e a carismática interpretação de Hogan cativaram imediatamente o público. A verdadeira explosão, o verdadeiro ponto de virada, veio com sua distribuição internacional, especialmente nos Estados Unidos. Lá, onde os espectadores nunca tinham visto um herói tão singular como Mick Dundee, o filme desencadeou um fenômeno imparável. As críticas positivas se multiplicaram a um ritmo vertiginoso, e o boca a boca se transformou em um turbilhão
que arrastou milhões de pessoas aos cinemas para presenciar esta peculiar e adorável história. Linda Kozlovsky, que até então havia tido papéis secundários no teatro e na televisão, encontrou-se da noite para o dia sob o implacável foco de Hollywood. Sua interpretação de Sue Charlton não só foi divertida e encantadora, mas se mostrou crucial para equilibrar a rudeza e o carisma de Mick Dundee. A química inegável entre Kozlovsky e Hogan, palpável tanto na tela quanto fora dela, dotou a história de amor de uma autenticidade que cativou audiências de todas as idades, transformando um simples roteiro em uma relação crível e profundamente emotiva. Os desafios e horrores do Outback. Quando a filmagem virou um teste de sobrevivência. Adentrar o coração indomável do interior australiano não é uma tarefa para os fracos de coração. Muito menos é quando se trata de empreender uma produção cinematográfica da magnitude de Crocodilo Dundee. O filme não só imortalizou a beleza selvagem e majestosa da Austrália, mas também expôs sua equipe de produção e seus atores principais a desafios tão reais e perigosos que poucos teriam imaginado. Para Linda Kozlovsky, sua personagem Sue Charlton, as dificuldades não foram meras interpretações teatrais. Ela mesma teve que viver a intensidade, o desconforto e, ocasionalmente, o autêntico perigo do ambiente. A linha entre a realidade e a ficção era surpreendentemente tênue, e a crueza do que sua personagem experimentou se refletiu com aterrorizante precisão na vida real da atriz. A filmagem principal ocorreu no Parque Nacional Kakadu, uma vasta e remota região no território do norte da Austrália. Esta área, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, é mundialmente famosa por suas paisagens imponentes e sua biodiversidade, mas também é o lar de alguns dos predadores mais temidos do planeta. Crocodilos de água salgada, cobras venenosas e uma inumerável variedade de insetos e animais, cuja presença poderia colocar em grave perigo qualquer visitante desprevenido. Para Linda, a diferença entre a vida real e a ficção foi mínima. Uma verdade que se tornou assustadoramente evidente, especialmente ao considerar que sua cabana, durante grande parte da filmagem, estava localizada a poucos metros de um billabong, um pântano conhecido por ser um ninho infestado de crocodilos. As noites naquela região remota tornaram-se particularmente aterrorizantes. O silêncio, denso e primitivo, era interrompido apenas pelos sons ancestrais da natureza selvagem. O coachar de sapos, o zumbido incessante de insetos e, o mais assustador, qualquer movimento ou chapinhar perto da água que causava um sobressalto e uma pontada de pânico no coração de mais de um membro da equipe. Em mais de uma ocasião, técnicos e produtores relataram ter avistado crocodilos reais, sombras rastejantes e sorrateiras, deslizando perigosamente perto das áreas de filmagem. Essa atmosfera tensa e palpável, carregada de perigo latente, obrigou a equipe de produção a implementar medidas de segurança extremas, quase militares. Não se tratava apenas de garantir a integridade física dos atores e do pessoal. Era imperativo evitar que a filmagem, já complexa, fosse interrompida por algum imprevisto fatal ou, pior ainda, por uma tragédia. O maior desafio não era apenas técnico, mas psicológico. Manter a calma e a concentração de todos enquanto se trabalhava em um ambiente tão hostil e impiedoso. Linda Kozlovsky, apesar de não estar acostumada a este tipo de paisagens implacáveis, nem a vida na natureza selvagem, demonstrou uma têmpera impressionante, digna de sua personagem. Embora suas caminhadas noturnas até o refeitório improvisado ou aos rudimentares locais de descanso fossem, sem dúvida, uma experiência estressante e cheia de adrenalina, ela nunca reclamou. Nem por um instante permitiu que o medo a dominasse ou a fizesse fraquejar.
A atriz mencionaria mais tarde, em diversas entrevistas, que um dos aspectos mais intimidadores da filmagem não foram os crocodilos em si, mas a constante e opressora incerteza do que podia aparecer, surgir do nada, a qualquer momento. Os insetos, onipresentes e persistentes, converteram-se em outro pesadelo silencioso para toda a equipe. Mosquitos implacáveis que transmitiam doenças, aranhas de tamanhos inquietantes e outros bichos pouco amigáveis eram uma presença constante, um lembrete constante de que estavam invadindo seu território. O clima extremo do interior australiano, com dias de um calor abrasador que derretia o metal e noites gélidas que calavam até os ossos, acrescentou outra camada de complexidade e exaustão à já exigente filmagem. Atores, pessoal técnico e produtores não só tinham que lidar com esses desafios naturais, mas também com as avassaladoras limitações logísticas de filmar em uma região tão remota e isolada. Transportar equipamentos pesados, provisões vitais e pessoal especializado para os locais exigia um planejamento meticuloso, uma resistência física exaustiva e uma paciência inabalável. Cada dia era uma batalha contra os elementos, um esforço titânico para capturar a magia da história em meio a uma realidade tão brutal. Medidas de segurança. Extremas na filmagem, quando o sucesso dependia de evitar o desastre. À medida que a filmagem de Crocodilo Dundee avançava, a produção se via cada vez mais exposta aos desafios únicos e implacáveis que o selvagem interior australiano apresentava. A deslumbrante beleza das paisagens, que cativaria milhões de espectadores, escondia ameaças reais e tangíveis. Crocodilos de água salgada, cobras venenosas cuja picada podia ser mortal, aranhas gigantes que apareciam nos lugares menos esperados e um clima implacável que não dava trégua. Consciente do perigo iminente, a equipe de produção não teve escolha a não ser implementar medidas de segurança extremas, quase sem precedentes em uma produção cinematográfica desse tipo. O objetivo primordial era proteger os atores, especialmente Linda Kozlovsky, que em várias cenas teve que interagir diretamente e de forma muito próxima com os elementos mais perigosos do ambiente selvagem. A cena em que Sue Charlton, interpretada por Kozlovsky, é atacada por um crocodilo é, sem dúvida, um dos momentos mais memoráveis e de maior impacto visual do filme. O que o público viu na tela foi uma sequência de alto suspense, uma coreografia cinematográfica perfeita. Mas o que não imaginaram foi a tensão real, quase insuportável, que a equipe de filmagem viveu naquele exato instante. Embora o crocodilo que aparece na cena fosse, felizmente, uma criação mecânica e animatrônica, a locação não poderia ser mais autêntica nem perigosa. Um bilabong real no território do norte, conhecido e temido por ser infestado de crocodilos de água salgada, predadores reais e letais. A proximidade desses gigantes pré-históricos obrigou os responsáveis pela segurança a tomar precauções extremas, beirando o paranoico, para garantir a proteção absoluta de Linda Kozlovsky. A produção contratou um homem armado, um especialista com experiência na vida selvagem, cuja única e crucial função era vigiar incansavelmente os arredores da água. Este profissional carregava consigo uma poderosa Magnum 44 carregada, uma das armas mais potentes e dissuasórias disponíveis, pronta para ser usada no instante preciso em que um crocodilo real ousasse se aproximar demais da área de filmagem. Embora esse tipo de intervenção fosse, felizmente, extremamente raro e só fosse considerado como último recurso, o simples fato de ter sido considerada necessária diz muito e de maneira assustadora sobre a seriedade e a iminência da ameaça que enfrentavam diariamente. Kozlovsky, por sua vez, demonstrou uma têmpera admirável, uma coragem que deixou a todos de queixo caído. Apesar do perigo latente, da constante sombra da ameaça que pairava sobre ela,
Nunca permitiu que seu medo pessoal interferisse em sua atuação, nem por um instante. Paul Hogan, que além de estrelar o filme foi seu principal impulsionador e visionário, a elogiou publicamente em várias entrevistas, sua admiração palpável. Linda foi uma verdadeira profissional, comentou Hogan com seu característico humor, mas com um fundo de profunda seriedade. Filmamos em um lugar onde os crocodilos eram reais, e ela nunca reclamou. Sabia que estávamos tomando todas as precauções necessárias, mas também entendia que o risco estava lá. Ainda assim, a tensão era inevitável, um fio invisível que se tecia no ar do Outback. Durante uma das jornadas de filmagem mais críticas, um membro da equipe avistou um crocodilo de tamanho considerável, movendo-se lenta e deliberadamente em direção à área onde a filmagem estava sendo realizada. O especialista armado, com a rapidez e a calma de um predador, rapidamente tomou posição, sua Magnum 44 pronta, seu olhar fixo na ameaça que se aproximava, preparado para intervir se a situação se tornasse perigosamente incontrolável. Embora o animal não tenha chegado a se aproximar o suficiente para interromper o trabalho ou forçar uma evacuação, o incidente, por breve que fosse, deixou claro, de maneira brutal e assustadora, quão frágil era a linha que separava o ilusionismo do cinema da dura e mortal realidade. Naquele dia, todos sentiram a respiração gelada do perigo roçando suas nucas. O romance inesperado. Quando a química na tela de Linda Kozlovsky e Paul Hogan transcendeu a ficção. Às vezes, a magia gerada na tela, essa química palpável entre dois atores, transcende o roteiro e se torna algo real, uma força inegável que vai além da ficção. Esse foi sem dúvida o caso de Linda Kozlovsky e Paul Hogan, os protagonistas de Crocodilo Dundee, que conseguiram que a relação entre seus personagens não só parecesse genuína e visceral, mas que, além disso, cativasse milhões de espectadores em todo o mundo, tornando-se o coração pulsante do filme. A história de amor entre Sue Charlton e Mick Dundee, embora inicialmente concebida como um componente narrativo a mais, acabou sendo o reflexo ineludível de um romance que floresceu com força fora das câmeras, sob o olhar atento de um Hollywood ávido por escândalos. No entanto, esse vínculo, tão público quanto apaixonado, também desencadeou uma controvérsia monumental e colocou Paul Hogan no epicentro do mais implacável escrutínio midiático, devido à sua complexa situação pessoal. No momento em que as câmeras foram ligadas e as filmagens de Crocodilo Dundee tiveram início, Paul Hogan, com pouco mais de 40 anos, estava casado há décadas com Noeline Edwards, sua esposa desde 1958. Juntos, eles haviam construído o que parecia ser uma fortaleza familiar, com 5 filhos e uma vida que, pelo menos em aparência, era estável e sem rachaduras. Por sua vez, Linda Kozlovsky era uma jovem atriz, de apenas 30 anos, cuja carreira mal começava a decolar, buscando seu lugar no competitivo mundo do cinema. O filme, uma epopeia que foi filmada nas vastas, solitárias e enigmáticas terras do interior australiano e depois se trasladou para as movimentadas e vertiginosas ruas de Nova York, obrigou ambos os atores a passarem longos e intensos períodos juntos. Não só compartilharam cenas, mas também as inúmeras experiências, desafios e anedotas que surgem de uma filmagem tão exigente. A química entre eles foi evidente desde o primeiro momento, uma faísca inegável que transcendia a tela. Os espectadores não puderam deixar de notar a naturalidade, a cumplicidade e o encanto com que interagiam, fazendo com que cada olhar, cada diálogo, parecesse improvisado e real. Paul Hogan, com sua astúcia rústica, sua malícia e seu sorriso que derretia corações, complementava perfeitamente a elegância inata,
a inteligência afiada e o caráter indomável de Linda Kozlovsky. Eram dois polos opostos que se atraíam magneticamente. Mas enquanto o público aplaudia e se maravilhava com essa conexão tão autêntica, os rumores começaram a circular com a velocidade de um incêndio florestal. Havia algo mais entre eles fora do set? Essa química era apenas atuação ou o presságio de algo mais profundo? O escândalo não demorou a eclodir com uma ferocidade incomum. Hogan, que ainda estava legalmente casado, encontrou-se de repente no olho do furacão midiático, e os tabloides, sempre à espreita de uma história suculenta, não perderam a oportunidade de especular, de forma sensacionalista e sem escrúpulos, sobre a verdadeira natureza de sua relação com Kozlovsky. Os olhares se intensificaram, e a pressão cresceu exponencialmente quando o filme foi lançado, e contra todas as expectativas, tornou-se um sucesso estrondoso e global. A química na tela foi, sem dúvida, um dos elementos mais elogiados pela crítica, e as especulações sobre um romance na vida real entre os protagonistas só aumentaram, alimentadas pela curiosidade insaciável do público. No entanto, ambos os atores mantiveram uma fachada de profissionalismo inabalável durante toda a exaustiva turnê promocional do filme. Nem Hogan nem Kozlovsky fizeram declarações explícitas sobre os rumores, preferindo que toda a atenção se concentrasse no descomunal e inesperado sucesso de Crocodilo Dundee. No entanto, a verdade, como sempre, não demorou a vir à tona, inevitável e ressonante. Em 1986, pouco depois do lançamento do filme que os uniu e os catapultou para a fama, Paul Hogan e sua esposa Noeline se separaram, pondo fim a um casamento de décadas. A imprensa, sempre à espreita e com uma memória implacável, relacionou imediatamente a ruptura com a crescente proximidade entre Hogan e Linda Kozlovsky. Embora nenhuma das partes tenha confirmado publicamente naquele momento, a mensagem estava clara e a narrativa já estava escrita na mente coletiva. O romance da tela havia, de fato, transpassado seus limites, reescrevendo vidas e alterando destinos, sequências e o amargo final de uma franquia mítica, quando a magia não pôde ser replicada. Após o inesperado e avassalador sucesso de Crocodilo Dundee, em 1986, as expectativas por uma sequência não demoraram a se tornar uma exigência clamorosa. Os estúdios de cinema e um público fervoroso pediam a gritos mais de Michael J., Mick Dundee e Sue Charlton, os personagens que haviam conseguido cativar e apaixonar milhões de pessoas em todo o mundo. Com uma arrecadação global que superava os 320 milhões de dólares, a pressão sobre Paul Hogan e sua equipe era colossal, quase incontrolável. Mas Paul Hogan, fiel ao seu espírito empreendedor, não hesitou em voltar à carga, disposto a replicar a fórmula mágica. Assim nasceu Crocodilo Dundee II, lançado em 1888, apenas 2 anos após o fenômeno original. A história continuava exatamente de onde o primeiro filme havia parado. Mick Dundee, ainda um peixe completamente fora d'água na sofisticada e caótica Nova York, encontrava-se enfrentando novas e perigosas aventuras, mas desta vez com um tom ligeiramente diferente, mais sombrio e orientado para a ação. A sequência, em uma tentativa de ampliar seu alcance, introduziu elementos de thriller e ação mais marcados, afastando-se em certa medida da comédia leve e do encanto ingênuo que haviam caracterizado e definido o original. Sue Charlton, interpretada novamente por uma magnética Linda Kozlovsky, tinha um papel ainda mais ativo e protagonista, demonstrando sua força e determinação. Acompanhava Mickey em uma perigosa travessia que os levava de volta ao coração indomável do interior australiano, depois de um violento confronto com impiedosos criminosos na cidade. Embora o filme tenha sido um sucesso financeiro inegável,
arrecadando mais de 235 milhões de dólares em todo o mundo. As críticas não foram tão amáveis nem benevolentes. Os críticos mais exigentes apontavam, com um tom de decepção, que a frescura, o engenho e o encanto genuíno que haviam definido a primeira parte haviam desaparecido, substituídos por uma trama previsível e uma fórmula que parecia se repetir sem o brilho original. A imprensa especializada destacou que, embora Paul Hogan continuasse sendo um protagonista carismático e Kozlovsky trouxesse uma elegância inata e uma força inegável ao seu papel, a faísca e a magia da história original não haviam conseguido se sustentar nesta continuação. Apesar das críticas agridoces, Crocodilo Dundee foi suficientemente bem-sucedido para consolidar a franquia e manter Hogan e Kozlovsky no auge da popularidade. A química inegável entre os protagonistas continuava sendo um dos maiores atrativos do filme, e a audiência, leal e dedicada, desfrutava de ver Mick Dundee se adaptar ou não a novas e peculiares situações. No entanto, o desgaste criativo já era evidente, e para a crítica especializada, ficava claro que a franquia estava começando a perder força, esgotando sua fórmula. Em 1990, Paul Hogan, em uma tentativa de se afastar temporariamente do personagem icônico que o havia tornado famoso mundialmente, estrelou Quase um Anjo, Almost an Angel. Neste filme, ele interpretava um ladrão que, após uma experiência de quase morte, acreditava ter sido enviado de volta à Terra como um anjo redentor. Linda Kozlovsky também fez parte do elenco, em uma tentativa de replicar a magia de sua união na tela. Mas o resultado foi um desastre cinematográfico absoluto. O filme foi um fracasso retumbante de crítica e bilheteria, marcando um ponto de inflexão e enviando um claro sinal de que a era dourada de Crocodilo Dundee estava chegando ao fim e que a magia que os havia unido, fora de sua emblemática história, não era fácil de replicar. Com uma arrecadação de menos de 7 milhões de dólares, ficou dolorosamente claro que o público não estava disposto a aceitar Hogan em nenhum outro papel que não fosse o do icônico Mick Dundee. A sombra do crocodilo era muito longa e envolvente. 10 anos depois do lançamento do primeiro filme, em uma tentativa desesperada de reviver a franquia e capitalizar a nostalgia, a saga tentou seu último suspiro com Crocodilo Dundee em Hollywood. Crocodile Dundee em Los Angeles, lançado no ano 2001. Desta vez, Mick Dundee e Sue Charlton, agora com um filho adolescente, viajavam para a meca do cinema, Los Angeles, para resolver um mistério relacionado com a intrincada e muitas vezes absurda indústria cinematográfica. O filme buscava apelar diretamente à nostalgia da audiência, que havia desfrutado das duas entregas anteriores, prometendo uma nova aventura com seus queridos personagens. No entanto, fracassou estrondosamente, tanto nas bilheterias quanto na crítica, arrecadando apenas 39 milhões de dólares em nível global. Foi a prova irrefutável. O encanto rústico de Mick Dundee, por mais carismático que fosse, já não era suficiente para atrair as massas, e a fórmula estava finalmente esgotada. A lenda havia chegado ao fim. O surpreendente retiro de Linda Kozlovsky. A fama como uma gaiola dourada e o anseio por uma vida autêntica. Após a recepção morna de Crocodilo Dundee em Hollywood no ano 2001, Linda Kozlovsky tomou uma decisão que surpreendeu muitos e deixou a indústria perplexa: afastar-se definitivamente da atuação. Aos 43 anos, e depois de ter alcançado uma fama mundial inesperada, graças ao seu icônico papel como Sue Charlton na bem-sucedida franquia, Kozlovsky optou por deixar para trás o brilho e as exigências de Hollywood, para focar no que realmente importava: sua vida pessoal e a busca pela tranquilidade. Seu retiro, embora inesperado para o olho público,
foi o resultado de uma complexa série de fatores que se acumularam silenciosamente ao longo dos anos. Para Linda, a fama meteórica que Crocodilo Dundee trouxe consigo foi, paradoxalmente, uma arma de dois gumes, uma gaiola dourada. Por um lado, o filme lhe concedeu um reconhecimento internacional sem precedentes e a posicionou como uma das atrizes mais lembradas e queridas da década de 1980. No entanto, também a encasulou, a confinando a um tipo de papel do qual, para sua frustração, não conseguiu escapar. Após o sucesso estrondoso do primeiro filme e suas sequências, Kozlovsky, como era de esperar, recebeu inúmeras ofertas. Mas a esmagadora maioria delas consistia em interpretar variações do mesmo personagem, a namorada ou a esposa de um protagonista masculino, quase sempre em uma comédia leve e previsível. Isso, para uma atriz com aspirações, com o desejo de explorar papéis mais desafiadores, variados e dramaticamente ricos, mostrou-se profundamente frustrante e desmotivador. Em uma reveladora entrevista ao Los Angeles Times, Linda explicou sem rodeios sua corajosa decisão de se aposentar. Depois de Crocodilo Dundee, recusei muitíssimos papéis porque eram simplesmente o mesmo, repetidamente. Não queria continuar interpretando a namorada boba de alguém engraçado. Chegou um ponto em que senti que não valia a pena continuar. Esse sentimento de estagnação profissional, essa sensação de não poder crescer artisticamente, somado ao seu crescente desejo de viver uma vida mais tranquila e privada, longe dos implacáveis holofotes de Hollywood, a levou a se afastar definitivamente da indústria que a havia alçado. Durante esse tempo, Paul Hogan e Linda Kozlovsky já compartilhavam uma vida juntos, além da ficção. A relação que havia começado com uma faísca inegável durante as filmagens de Crocodilo Dundee havia se transformado em um casamento consolidado e midiático. Em 1990, o casal contraiu matrimônio em uma cerimônia íntima celebrada em Sydney, Austrália. Sua união foi, desde o princípio, objeto de uma atenção constante e muitas vezes invasiva por parte da mídia, especialmente devido à notável diferença de idade de quase 20 anos entre eles e à controvérsia que havia cercado o início de seu romance, com a sombra do divórcio de Hogan pairando sobre eles. O casamento trouxe consigo uma mudança fundamental nas prioridades de Linda. Em 1998, Kozlovsky e Hogan deram as boas-vindas a seu filho Chance, que se tornou instantaneamente o centro e a razão de ser de sua vida. Durante os anos seguintes, Linda tomou a firme decisão de focar plenamente na criação de seu filho, desfrutando da oportunidade de ser mãe em tempo integral, longe das exaustivas filmagens e das exigências constantes da indústria cinematográfica. Longe do brilho superficial e da pressão de Hollywood, Kozlovsky encontrou uma paz e uma realização pessoal que o frenético mundo do espetáculo nunca lhe havia proporcionado. O amargo epílogo de um romance de cinema, o divórcio de Linda Kozlovsky e Paul Hogan. A história de amor entre Linda Kozlovsky e Paul Hogan, um romance que havia florescido sob os holofotes de Hollywood durante as filmagens de Crocodilo Dundee e que havia cativado milhões de pessoas, chegou a um final inesperado e, para muitos, doloroso, no ano de 2013. Após 23 anos de casamento, o que no seu tempo havia sido uma das parejas mais icônicas, midiáticas e aparentemente sólidas do cinema, começou a mostrar rachaduras insuperáveis com o passar do tempo. Embora sua relação tenha conseguido resistir às pressões implacáveis da fama, aos incessantes rumores e ao escrutínio público durante décadas, as diferenças fundamentais entre ambos finalmente se tornaram insustentáveis. Durante os primeiros anos de seu casamento, Hogan e Kozlovsky pareciam viver um autêntico conto de fadas, uma extensão de seu romance na tela. Após seu casamento em 1990,
eles se estabeleceram entre a Austrália e os Estados Unidos, buscando e desfrutando da tranquilidade e da normalidade que tanto almejavam depois do furor e da voragem midiática que havia rodeado Crocodilo Dundee. No entanto, à medida que os anos escorriam inexoravelmente, ficou dolorosamente claro que suas personalidades, suas aspirações e suas visões da vida haviam tomado caminhos irreconciliáveis e divergentes. Linda Kozlovsky, sempre mais reservada, introspectiva e amante da vida tranquila e privada, havia tomado a decisão radical de se aposentar da atuação no ano de 2001. Seu foco principal e sua paixão estavam na criação de seu filho Chance, nascido em 1998, e em desfrutar de uma existência longe do olho público, dos flashes e dos tapetes vermelhos. Pelo contrário, Paul Hogan, conhecido por seu caráter extrovertido, seu carisma avassalador e seu inegável desejo de se manter no centro das atenções, tentou por todos os meios manter ativa sua carreira em Hollywood, embora com projetos que eram cada vez menos bem-sucedidos e relevantes. A distância entre eles, emocional e geográfica, foi aumentando com o tempo, erosionando os alicerces de seu casamento. Linda expressou isso com uma franqueza desarmante em uma entrevista pouco depois de anunciar sua separação. Percebemos que não tínhamos nada em comum. Éramos polos opostos. E embora tenha funcionado por muitos anos, chegou um momento em que simplesmente seguimos caminhos distintos, e a distância se tornou intransponível. Diferentemente de outras rupturas na indústria do entretenimento, muitas vezes carregadas de escândalos públicos e batalhas legais acirradas, o divórcio entre Linda e Paul foi surpreendentemente pacífico e civilizado. Não houve grandes confrontos midiáticos, nem acusações ofensivas, nem vazamentos para a imprensa. Pelo contrário, ambos falaram com um respeito e um carinho notáveis um do outro, deixando claro que, apesar do fim do casamento, o afeto e a admiração mútua permaneciam. No acordo de divórcio, Linda Kozlovsky recebeu uma indenização econômica considerável, bem como a valiosa opção de comprar sua casa em Venice, Califórnia, pelo preço original de aquisição. Esta última cláusula, em particular, revelou-se uma decisão extraordinariamente acertada, já que o valor das propriedades nessa cobiçada área aumentou significativamente nos anos posteriores, o que contribuiu de maneira fundamental para fortalecer a estabilidade financeira de Kozlovsky, permitindo-lhe uma independência econômica crucial para seus planos futuros. Um novo começo no Marrocos. A surpreendente reinvenção de Linda Kozlovsky. Após o fim de seu casamento com Paul Hogan, no ano de 2013, Linda Kozlovsky, com uma determinação admirável, decidiu dar uma guinada radical, uma verdadeira reviravolta em sua vida. Depois de ter passado mais de 2 décadas sob o implacável escrutínio do olho público, como a estrela de uma das franquias mais bem-sucedidas dos anos 80 e esposa de uma figura midiática, Linda encontrou a oportunidade perfeita para se reinventar, para escrever um novo capítulo longe dos holofotes de Hollywood e da imprensa sensacionalista. Essa virada inesperada a levou milhares de quilômetros até as vibrantes e enigmáticas terras do Marrocos. Um país cheio de magia, de cores exóticas, de aromas cativantes e de uma cultura milenar, que lhe ofereceu o refúgio e a liberdade que tanto ansiava. O que começou como uma simples viagem de prazer e autodescoberta, acabou por transformar seu destino para sempre, dando-lhe um propósito renovado. Foi nesse contexto que Linda conheceu Moulay Hafid Baba, um guia turístico local com um profundo conhecimento do país, de seus intrincados labirintos históricos e de suas tradições ancestrais. Desde o primeiro encontro, a conexão entre eles foi instantânea, quase predestinada, como se o universo tivesse conspirado para que seus caminhos se cruzassem naquele ponto exato do mapa. Kozlovsky descreveu mais tarde este momento como
mágico, assegurando que sentia como se conhecesse Baba há uma vida inteira. Este encontro não só acendeu uma nova faísca em sua vida pessoal, devolvendo-lhe a ilusão, mas também despertou em Linda uma nova e apaixonada vocação: a de compartilhar a incomparável beleza, a riqueza cultural e o espírito vibrante do Marrocos com o resto do mundo. Juntos, Linda e Moulay Hafid Baba, com uma visão compartilhada e um entusiasmo contagiante, fundaram Dream My Destiny, uma inovadora empresa dedicada a oferecer experiências de viagem personalizadas e luxuosas no Marrocos. Esta companhia, que combina o estilo, a sofisticação e a visão internacional de Kozlovsky com o conhecimento local profundo e autêntico de Baba, rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. Desde roteiros íntimos pelas antigas e fascinantes cidades imperiais de Fez e Marrakech, com seus souks labirínticos e sua arquitetura milenar, até emocionantes expedições ao majestoso e silencioso deserto do Saara, Dream My Destiny oferece a seus clientes a possibilidade de viver aventuras autênticas e únicas, experiências imersivas que se afastam do turismo convencional e massificado. Linda encontrou no Marrocos o equilíbrio, a harmonia e a paz interior que tanto havia buscado durante anos. A serenidade do ambiente desértico, o burburinho vibrante e acolhedor dos mercados locais e a hospitalidade genuína e comovedora de seu povo ofereceram-lhe uma nova perspectiva de vida, um renascimento. Em entrevistas, Kozlovsky comentou com entusiasmo que uma das coisas que mais desfruta é a assombrosa diversidade de experiências que o Marrocos oferece. Você pode passar a manhã no deserto e a tarde passeando por uma cidade vibrante e cheia de história, explica. Aqui encontrei tudo o que precisava: aventura, beleza e uma tranquilidade que nunca antes havia conhecido. Além de se dedicar com paixão à sua próspera empresa de viagens, Linda começou a sonhar com novos projetos, expandindo seus horizontes criativos e altruístas. Em entrevistas recentes, mencionou seu desejo de criar uma linha de roupas inspirada na rica e colorida cultura marroquina. Esta ideia, nascida de sua fascinação pelos intrincados cores, pelas texturas suntuosas e pelos designs atemporais dos tecidos locais, reflete o amor profundo e a conexão inegável que sente por seu novo lar. Também expressou seu interesse em desenvolver um santuário para burros nos arredores de Marrakech, um projeto altruísta e comovente que busca proteger e cuidar desses nobres animais, que são uma parte fundamental e muitas vezes subvalorizada da vida rural marroquina. Linda Kozlovsky não é a única celebridade que encontrou um refúgio e uma inspiração no Marrocos. Figuras lendárias como Yves Saint Laurent também se apaixonaram perdidamente por este país, chegando a investir em projetos locais e a se estabelecer em cidades como Marrakech, onde o famoso designer adquiriu e restaurou os icônicos Jardins Majorelle, uma das atrações mais visitadas e belas do país. A decisão de se mudar para o Marrocos não foi fácil nem isenta de desafios, mas para Linda foi, sem lugar a dúvidas, o começo de uma vida completamente nova, um pano de fundo em branco para uma segunda e fascinante oportunidade. Reflexão sobre sua transformação pessoal. De estrela de Hollywood a guardiã da alma. A vida de Linda Kozlovsky é, sem dúvida alguma, um testemunho comovente de reinvenção, resiliência e profunda transformação pessoal. Desde seus inícios como uma atriz desconhecida em busca de sua oportunidade, até alcançar a fama mundial com Crocodilo Dundee e, finalmente, reinventar-se como empresária e aventureira nas exóticas terras do Marrocos, sua história demonstra que a mudança não só é possível, mas também, em ocasiões, dolorosamente necessária para alcançar uma vida verdadeiramente plena e autêntica.
Depois de se afastar do brilho superficial e da pressão asfixiante de Hollywood, Kozlovsky encontrou uma paz, uma serenidade e um equilíbrio interior que, segundo ela mesma admite com uma sinceridade desarmante, jamais teria conseguido se tivesse permanecido no caminho convencional que tantos esperavam dela. Em uma entrevista concedida anos depois de sua corajosa decisão de se aposentar, Linda refletiu sobre aquele momento crucial em 2001. Durante muito tempo senti que havia ficado presa em um único tipo de papel, explicou com uma voz tranquila, mas firme. O sucesso avassalador de Crocodilo Dundee foi uma bênção que, sem dúvida, transformou minha vida para sempre, abrindo-me portas impensáveis. Mas, ao mesmo tempo, tornou-se um obstáculo, uma espécie de corrente invisível que me limitou profissionalmente. Linda explica que as ofertas que recebia depois de interpretar a icônica Sue Charlton eram sempre desesperadamente similares. A mulher elegante e encantadora que acompanhava, como um mero acessório, um protagonista masculino divertido. Kozlovsky, com uma ambição artística que ia além da mera fama, ansiava por algo mais, papéis desafiadores, projetos significativos que a fizessem crescer como atriz, histórias com profundidade que a levassem ao limite. Mas a indústria do cinema, com sua visão muitas vezes míope, não parecia disposta a oferecer-lhe essas oportunidades, encaixando-a em um papel que, por mais bem-sucedido que fosse, lhe resultava cada vez mais restritivo. Seu retiro, portanto, não foi impulsivo, nem foi tingido de amargura ou ressentimento. Pelo contrário, foi uma decisão consciente, meditada e corajosa, impulsionada pela necessidade imperiosa de priorizar sua própria felicidade e bem-estar pessoal acima das expectativas alheias. Percebi que não precisava provar nada para ninguém, afirmou em uma ocasião, com uma convicção que só o tempo e a experiência concedem. Assim, decidiu focar plenamente em sua vida pessoal e, de maneira crucial, na criação de seu filho, Chance, nascido em 1998. Esta etapa, afastada por completo dos holofotes, dos tapetes vermelhos e da constante pressão midiática, permitiu-lhe descobrir uma faceta de si mesma que havia permanecido eclipsada, quase adormecida, durante seus anos de brilho em Hollywood. Foi um período de autodescoberta, de reconexão com seus verdadeiros desejos. No entanto, o divórcio de Paul Hogan no ano de 2013, apesar de sua natureza amigável e civilizada, marcou um novo ponto de inflexão em sua vida. Aquela separação, mais do que a ruptura de um casamento, representou uma libertação, um impulso que a levou a buscar uma existência ainda mais alinhada com seus próprios desejos, valores e anseios mais profundos. Foi então que o Marrocos apareceu em seu caminho, não como um destino, mas como uma promessa, oferecendo-lhe uma oportunidade única e deslumbrante de começar do zero, longe das pressões implacáveis do cinema, dos roteiros alheios e das expectativas de um público que a havia encaixotado. Kozlovsky encontrou neste país africano, tão vibrante e cheio de contrastes, um lugar onde podia ser autêntica, onde podia ser completamente livre. Sua profunda transformação pessoal não se reflete apenas em sua audaciosa mudança ou em sua valente decisão de se dedicar por completo à sua bem-sucedida empresa, Dream My Destiny. Esta experiência, este salto de fé para o desconhecido, foi, sem dúvida, um dos catalisadores mais poderosos que a levaram a estabelecer sua vida no Marrocos de maneira definitiva, forjando um novo legado, muito longe de Hollywood, que a tornou famosa. Linda Kozlovsky, a lembrada Sue Charlton, demonstrou que a vida, mesmo depois dos holofotes e dos aplausos, pode oferecer um segundo ato muito mais autêntico e pleno. Autêntico